Começar o Mano. Vai, então vamos lá. Estava com uma longa inicialidade, 13 jogos sem perder, mas hoje não teve o mesmo nível de atuação. E o que aconteceu? Porque a gente notou a tua indignação com algumas decisões incorretas. O que aconteceu para o Inter não ter tido melhor atuação nessa tarde e noite aqui na Independência? Bom, boa noite a todos. Fazia tempo que não sentimos o gosto amargo da derrota, né? E quando vencemos, nem sempre também fomos tão brilhantes. Às vezes nem fomos tão bem, mas vencemos, porque o futebol é assim. Talvez hoje até não merecíamos ter perdido, né? Tivemos algumas chances boas, tivemos a penalidade máxima para sair na frente, o que daria uma condição boa. Até não estávamos jogando tão bem no momento da penalidade máxima, é importante ressaltar isso, né? Mas e aí o jogo, no momento onde ele já estava controlado, né, a gente descuidou na nossa marcação, deixou escapar e tomamos um gol que não costumamos tomar, porque o jogador nem pulou, né? Só escorou a bola. Então, em função desses aspectos, em função do aspecto de termos saído um pouco da zona de conforto, o América teve o mérito de nos tirar da zona de conforto, de como gostamos de conduzir o jogo. Isso é mérito deles. O jogo ficou mais disputado, o jogo ficou mais físico, o jogo foi de bola mais alta, principalmente no meio-campo, foi de uma marcação um pouquinho mais apertada, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter feito melhor por nós, né? Não tirando os méritos do América no resultado, a gente poderia ter feito melhor pela gente. Isso às vezes acontece. Às vezes você não joga tão bem, às vezes as coisas não funcionam tão bem, às vezes as coisas não funcionam como você imagina. Acho que a gente teve uma dificuldade no primeiro tempo de ter jogado por um lado só do campo. Nós jogamos pelo lado esquerdo. Não conseguimos construir nada pela direita, não posicionamos adequadamente para tentar construir pela direita. Segundo tempo já equilibramos, sim, equilibramos. E aí passamos a ter um pouco mais de equilíbrio de equipe. Mas não foi o suficiente para a gente construir um resultado melhor e temos que aceitar, saber que é assim e nos preparar já para daqui a 3 dias responder diferente contra um adversário que tem muita qualidade que sabemos, né? O jogo contra o América foi um jogo parelho aqui, como talvez tenha sido parelho lá, porque foi decidido no último lance, a gente não pode esquecer, né? E assim que é. Tem que respeitar e aceitar. Mano, boa noite. O quanto você teme, afinal, o Inter já tem a classificação direta assegurada para a Libertadores, hoje o resultado acabou enfrentando o Palmeiras matematicamente campeão. O Inter tem um jogo sábado, um horário ruim, 9 da noite, contra o Atlético Paranaense, que naturalmente já esvaziaria, né, o jogo, mas até de forma inconsciente, quando se tem, né, apenas um objetivo de uma vice-colocação que pode ser perdida hoje, caso o Flamengo vença. Quando você tem essa desmobilização meio que natural do torcedor e do ambiente do Inter até o final do ano? Bom, o torcedor pode, né, achar menos importante a segunda colocação do campeonato. Nós não achamos. Nós vamos lutar pela melhor colocação depois de que não conseguimos disputar até o final o título com o Palmeiras, né? A nossa campanha é uma campanha boa, de segundo turno, muito boa, eu diria, e nosso objetivo é terminar da forma como viemos até aqui, né? Temos que tirar os ensinamentos quando se perde, quando não consegue fazer um resultado assim. Hoje aconteceram bastante coisas importantes para a gente tirar como lição de ajustes que temos que fazer, né? Às vezes o jogo ficou exigindo um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de sentar o jogo um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência para construir. E isso é uma coisa que a equipe vai se formando e vai aprendendo. Jogos como esse sempre vão existir, jogos com essa característica, então nós temos que estar preparado para eles. Nem sempre o jogo vai ser conduzido como a gente quer.
né? O adversário tem os méritos dele e hoje ele vai servir de aprendizado para a gente, mas não vamos deixar de ter o interesse pelo campeonato até a última rodada. Falando ainda sobre hoje, você contava com o mercado e apostou com o Moledo, né? A zaga, praticamente quase todo o campeonato até a lesão, tinha o mercado ao lado do próprio Vitão. E uma outra escolha que talvez tenha sido a principal surpresa foi a entrada do Wanderson, que já foi titular lá atrás, teve a lesão, o Pedro Henrique jogou. E até isso, naturalmente, o Wanderson é um jogador que cai mais pelo flanco esquerdo e o Bustos sempre, até pela característica, avançava com uma própria combinação. O Pedro Henrique tem mais essa característica. Isso também não contribuiu para a equipe não cair muito só para um lado? A atuação da equipe contribuiu para ela cair só para um lado, porque nós já jogamos com essa formação diversas vezes e não tivemos esse problema que tivemos hoje pela direita, de falta de jogada pela direita, né? Segundo tempo, com a presença do Maurício, um pouco mais meia, né, e que tem a capacidade de fazer flanco, claro que melhorou, mas o Maurício ainda vem vindo de uma situação que merecia um pouco mais de cuidado. Então a gente optou por isso. A questão de Moledo era uma questão de manutenção em função daquilo que vinha acontecendo. Os números da defesa até eram melhores, com ele e com o Vitão nos últimos jogos. E achei mais coerente optar ainda por esse jogo pela estada dele com o Vitão. Tá? E também dá um condicionamento melhor para o mercado, é um jogador importantíssimo, não queremos correr nenhum tipo de risco. Talvez na próxima partida possa aparecer mercado novamente, até orientei para a gente tomar um terceiro cartão amarelo, mas não deu tempo, o jogo foi muito... né? E aí já naturalmente faria a condução para ter todos os jogadores à disposição também nos outros jogos, que é o que a gente quer ter. A questão de Pedro e Wanderson é uma questão de tornar a equipe mais completa dentro de algumas avaliações que a gente tem. Pedro tem uma jogada muito forte individual. A gente esperava um jogo que exigisse bastante, porque o adversário marca individual quase que o campo todo. Então, nós já imaginávamos um pouco de dificuldade de exigência de jogo mais coletivo. Por isso que iniciei com o Wanderson, mas nós temos aí 3 jogos em 9 dias. Então, certamente, alguns jogadores vão estar, outros também, de um jogo para outro jogo. E todos eles têm capacidade de estar aí. Não é por causa da derrota que a gente vai imaginar que seja por isso. Mano, quando você chegou, o Inter vinha de eliminações doídas, né, na Copa do Brasil, no Campeonato Gaúcho. Você chegou e acabou ajustando, teve a Sul-Americana do Inter, teve um tropeço importante. Mas o que fica, né, acho que quase como unânime, é a projeção de uma temporada 23 começando melhor e com uma Libertadores pela frente. A gente imagina que o grupo vai ter acréscimos de qualidade, mas dentro desse grupo, o Inter como um todo, você, a diretoria fala que é o principal trunfo, a manutenção de boa parte do grupo. Deste grupo, qual é o principal aprendizado que fica esse segundo semestre para a próxima temporada, em especial visando a Libertadores? O maior aprendizado é que o trabalho consistente faz uma equipe crescer. Independentemente se você tem... Quase ninguém tem a possibilidade de fazer toda hora grandes contratações milionárias, né? Então, nós temos que encontrar perfil de jogadores que venham e que agreguem-se a esses jogadores, sempre pensando numa ideia de construir trabalho consistente no dia a dia, aquele trabalho que não aparece muito, mas que realmente dá resultado. Esse vai ser o Inter de 2023. Estamos trabalhando nessa linha, acreditamos nessa linha, e penso que ela vai dar ao torcedor uma confiança de poder ver muito mais vezes aquilo que se viu no segundo semestre. Quando a gente sabe da importância tática, você já explicou em outros momentos do próprio alemão, né? Ele não vem enfrentando talvez a melhor fase artilheira, né? Um jejum de 7 partidas. Mas ele contribui, ele tenta brigar, disputar. O Brian Romero é um outro jogador que também tem algumas características distintas. Você já definiu ele, acho que lá em Fortaleza, como um jogador que busca mais o espaço.
O Mikael teve esse problema da lesão, mas enfrentou outros problemas anteriormente. A função de centroavante para 2023, já pensando na montagem do elenco, está nas alternativas, buscar mais um jogador? E te pergunto já de um nome que a gente tem especulado nos últimos dias, de Leandro Damião. Te agrada? O retorno, já trabalhou com ele? Olha, a gente não vai especular. Vocês podem especular. Nós não. Não tem sentido nenhum a gente ficar apontando isso, ou nós vamos em direção a essa posição. Não vai ser assim que vamos trabalhar. Tá? Respeito o trabalho de vocês, acho que é pertinente vocês buscar alternativas, indicar, ver o que o torcedor pensa, é assim que funciona. Mas nós temos que trabalhar de outra maneira e vamos trabalhar de outra maneira, e isso vai valer para todas as posições. E também não vou comentar o nome das especulações, porque não acho nem justo a gente estar envolvendo a minha opinião sobre o que eu penso desse ou daquele. Quando nós contratarmos, certamente eu vou dar a minha opinião para vocês, a opinião para o torcedor, daquilo que eu penso sobre o jogador que está chegando. Acho mais correto. Quando você trocou no intervalo do Edenilson, acho que em virtude da pancada que ele recebeu no tornozelo no último lance do primeiro tempo. Queria te perguntar se você já tem algum diagnóstico em relação a esse jogador, se ele preocupa para o jogo do sábado e, né, você confirmou o mercado, enfim, é uma tendência do mercado jogar na vaga do Moledo contra o Atlético. Isso equivale ao Maurício também, caso o Edenilson não tenha condições de jogo? Vamos ver, vamos trabalhar. A gente não tem informação nenhuma sobre a situação de Edenilson ainda. A gente já fez vários jogos com 2 meias, você sabe disso. E entre eles estavam Maurício e Alan Patrick. São os jogadores que se completam bem para essa função que a gente quer, porque o Maurício tem uma capacidade de fazer por fora, né, a movimentação e dar uma contribuição importante para que a equipe adversária tenha muitas preocupações sobre 2 jogadores que armam a jogada também para a equipe, né? Alan Patrick um pouco mais armador, Maurício um pouco mais meia atacante. Então, é isso que provavelmente vamos estudar, porque agora a pequena lesão que o Maurício teve no joelho sempre fica um pouquinho de resquício. Quem já teve, quem sabe como sabe que isso ainda incomoda um pouquinho em termos de sensibilidade, mas hoje já foi importante. A primeira vez que entrou, 45 minutos, entrou bem. Então, acho que podemos ter a garantia de pensar nessa possibilidade, mas por enquanto é uma possibilidade. Fechou, mano. Feito. Boa noite.